Naquela noite, o barão de Montreuil estava diante de toda a aristocracia francesa quando uma jovem desconhecida entrou em seu chantel e interrompeu o baile. Ninguém sabia quem ela era. Até que ela atravessou o salão, parou diante do barão e disse: "Meu senhor, vim lhe contar a verdade sobre a filha que seu pai abandonou." O rosto do barão ficou pálido, porque aquela jovem não havia vindo sozinha. Ao seu lado estava uma mulher que ele jamais imaginaria ver naquela casa. Uma mulher pobre, sem título e sem sobrenome importante. A mesma mulher que, poucos meses depois, faria o poderoso barão de Montreuil se apaixonar novamente. Mas antes que esse amor pudesse nascer, os dois descobririam que aquela noite escondia um segredo capaz de destruir uma das famílias mais poderosas da França. No sul da França, entre colinas cobertas por vinhedos e extensos campos de lavanda, erguia-se uma das propriedades mais grandiosas daquela região. O Chantel de Montreuil. Por trás de seus portões de ferro ornamentados, havia jardins cuidadosamente desenhados, fontes de mármore e longas alamedas cercadas por árvores perfeitamente alinhadas. No interior, dezenas de criados mantinham os enormes salões impecáveis, enquanto retratos de antepassados observavam silenciosamente cada pessoa que atravessava aqueles corredores. Era uma casa construída para uma família poderosa. E, naquela época, poucas famílias eram tão respeitadas quanto os Montreuil. O atual senhor da propriedade era Henri de Montreuil, o barão de Montreuil. Aos 42 anos, Henri possuía tudo aquilo que um homem poderia desejar: riqueza, terras, prestígio, um título que fazia qualquer porta se abrir. Mas havia 5 anos que ninguém o via verdadeiramente feliz. Desde a morte de sua esposa, o barão havia se tornado um homem silencioso e distante. Os bailes haviam terminado. As festas, também. O salão onde antes músicos tocavam até altas horas da madrugada permanecia quase sempre vazio. E, embora Henri continuasse recebendo convites de famílias aristocráticas interessadas em aproximar suas filhas de um homem tão rico, nenhuma mulher havia conseguido atravessar a muralha que ele havia erguido ao redor do próprio coração. Sua única filha, Eleonore, era agora uma jovem dama admirada por toda a sociedade. Educada, elegante, perfeita aos olhos da aristocracia. Mas nem mesmo a presença da filha conseguia trazer calor àquela casa. Henri havia se acostumado à solidão. Até aquela manhã. O barão estava em seu escritório, examinando alguns documentos, quando ouviu uma movimentação incomum no pátio. Uma carruagem havia chegado. Henri levantou os olhos. Não esperava nenhuma visita. Poucos minutos depois, o mordomo entrou. "Meu senhor." Henri continuou olhando os documentos. "O que foi?" "Há uma jovem senhora aguardando para falar com Vossa Graça." Henri ergueu lentamente o olhar. "Quem?" O mordomo hesitou. Ela não quis informar. "Então diga a ela que volte por onde veio." "Tentei, meu senhor." Henri fechou o documento. "E?" "Ela disse que não irá embora." O barão ficou em silêncio. Aquilo era, no mínimo, insolente. Ninguém aparecia diante do Chantel de Montreuil sem ser anunciado e, muito menos, recusava-se a partir quando o próprio barão ordenava. "Quem é essa mulher?" "Ela afirma ter vindo de Paris." "E o que deseja?" O mordomo respirou fundo. "Disse que veio falar sobre o falecido conde." Henri parou. "O falecido conde. Seu pai." Durante alguns segundos, ninguém disse nada. "Traga-a." Pouco depois, a jovem entrou no escritório. Henri esperava encontrar uma dama da aristocracia. Mas ficou surpreso. Ela era jovem. Talvez tivesse pouco mais de 20 anos. Usava um vestido simples, completamente inadequado para aquela propriedade. Não carregava joias, não usava luvas finas e não trazia consigo nenhum dos sinais de riqueza que Henri estava acostumado a encontrar nas mulheres de sua classe. Mas havia algo em seu olhar. Uma firmeza incomum. Ela não parecia intimidada. Henri apontou para uma cadeira. "Sente-se." A jovem permaneceu de pé. "Prefiro ficar assim." O barão ergueu uma sobrancelha. "Como quiser." Ele a observou por alguns segundos. "Seu nome?" "Marguerite Valois." O nome não significou nada para Henri. Até que ela acrescentou: "Minha mãe se chamava Isabelle." O rosto do barão mudou. Henri conhecia aquele nome. Muito bem. Mas havia quase 25 anos que ninguém o pronunciava naquela casa.
Como conheceu meu pai? Marguerite apertou os dedos. Ele era meu pai. Henry ficou imóvel. Por um instante, o único som dentro daquele escritório foi o tic-tac do antigo relógio de parede. Saia. Marguerite não se moveu. O senhor não entendeu. Entendi perfeitamente. Henry levantou-se. Está tentando me dizer que é filha do meu pai? Não estou tentando dizer. Ela retirou uma pequena carta de dentro do vestido. Estou dizendo. O barão não pegou a carta. Quantas pessoas já ouvi essa história? Não sei. E quanto pretende receber para desaparecer? Marguerite ficou pálida. Mas não abaixou os olhos. Nada. Henry soltou uma risada seca. Todas dizem isso no começo. Minha mãe morreu há 3 semanas. A expressão dele mudou novamente. Marguerite colocou a carta sobre a mesa. Antes de morrer, ela me entregou isto. Henry olhou para o envelope. Havia um selo antigo. O brasão dos Montreuil. Ela disse que eu deveria vir até aqui e entregar ao senhor. Por quê? Marguerite finalmente encarou o barão. Porque durante 25 anos minha mãe acreditou que sua família havia destruído a vida dela. Henry ficou em silêncio. E agora? Agora eu quero saber se ela estava certa. Aquela resposta atingiu Henry de uma maneira que ele não esperava. Ele pegou o envelope. Porém, antes que pudesse abri-lo, uma voz feminina surgiu atrás dele. Papai! Henry virou-se. Eleanor estava parada na porta. Ao lado dela estava uma jovem que Henry não reconheceu. Era uma mulher de aparência delicada, vestida com simplicidade, mas com uma elegância natural que nem mesmo os tecidos modestos conseguiam esconder. Ela segurava alguns livros contra o peito. Henry olhou para ela por um instante a mais do que deveria. A jovem percebeu. E imediatamente desviou os olhos. Eleanor caminhou até o pai. Quem é ela? Henry voltou a olhar para Marguerite. A jovem desconhecida permanecia imóvel. Então o barão respondeu. Ela afirma ser filha do meu pai. Eleanor empalideceu. A jovem ao seu lado também levantou os olhos. Marguerite observou os 3. E então disse. Não afirmo. Ela apontou para a carta sobre a mesa. Tenho como provar. Naquele momento, um trovão ecoou sobre os jardins do Chantiel. E, enquanto a primeira chuva começava a cair sobre as fontes de mármore, Henry abriu o envelope. Leu apenas algumas linhas. E sentiu o sangue desaparecer de seu rosto. Porque a carta não apenas confirmava que Marguerite era sua irmã. Ela revelava que, durante todos aqueles anos, a família Montreuil havia mentido sobre a morte de sua mãe. E que a pessoa responsável por aquela mentira ainda estava viva. Henry releu a carta pela 3ª vez. Seu pai havia escrito aquelas palavras poucos meses antes de morrer. Isabelle Valois não havia abandonado a família Montreuil. Ela havia sido expulsa. O barão levantou os olhos para Marguerite. Onde está o restante da carta? Não existe restante. Seu pai escreveu isso para mim. Deve haver mais. Marguerite respirou fundo. Minha mãe dizia que os Montreuil eram capazes de destruir qualquer pessoa que ameaçasse o nome da família. Henry sentiu uma lembrança distante voltar à sua mente. Uma noite de inverno. Uma mulher chorando diante dos portões do Chantiel. Sua mãe ordenando aos criados que fechassem as portas. Ele era apenas um rapaz naquela época. E nunca soube quem era aquela mulher. Agora começava a suspeitar. Você ficará aqui, disse Henry. Marguerite o encarou. Não pedi sua permissão. Então estamos de acordo. A jovem foi conduzida aos aposentos de hóspedes. Eleanor, porém, não escondeu sua revolta. Papai, você não pode simplesmente colocar uma estranha dentro desta casa. Ela afirma ser filha do meu pai. Quero descobrir a verdade. E se for mentira? Henry respondeu friamente. Então eu mesmo a colocarei para fora. Foi quando percebeu a jovem que estava ao lado de sua filha. Ela segurava alguns livros contra o peito e permanecia em silêncio. Quem é você? Claire Beaumont, meu senhor. Sou dama de companhia de sua filha. Henry observou-a por alguns segundos. Havia algo naquela mulher que o incomodava. Ela não parecia intimidada por ele. Acompanhe Marguerite. Sim, meu senhor. Naquela noite, durante o jantar, Henry mal tocou na comida.
Marguerite permanecia em silêncio. Eleanor a observava com desprezo. Até que a jovem finalmente disse: "Eu não pedi para ser filha dele." A frase fez o salão inteiro silenciar. Henry olhou para Marguerite. Pela primeira vez, percebeu que talvez ela não tivesse vindo atrás de dinheiro. Talvez tivesse vindo apenas atrás de uma família que nunca conhecera. Mais tarde, Henry encontrou Claire sozinha no salão. "Você conhecia Marguerite antes de hoje?" A jovem hesitou. "Não." Henry percebeu a mentira, mas não insistiu. Naquela mesma noite, Claire entrou escondida no quarto de Marguerite. As duas se conheciam. E Claire carregava um segredo. Ela tirou um pequeno medalhão de dentro do vestido. "Sua mãe me entregou isso antes de morrer." Marguerite abriu o objeto. Dentro havia um retrato antigo. Ela reconheceu imediatamente o homem. "Seu pai." "Por que ela me deu isso?" Claire respondeu. "Porque sua mãe descobriu a verdade." Marguerite sentiu o coração acelerar. "Que verdade?" Claire olhou para a porta. "Seu pai nunca abandonou sua mãe." Marguerite ficou imóvel. "Então por que nunca voltou?" Claire baixou a voz. "Porque alguém fez com que ele acreditasse que ela estava morta." Marguerite empalideceu. "Quem?" Claire a encarou. "A mulher que agora está enterrada no mausoléu dos Montreuil." Marguerite finalmente compreendeu. A falecida esposa do barão. A mulher que Henry havia amado durante toda a vida. E naquele instante, ela percebeu que sua busca pela verdade poderia destruir não apenas a família Montreuil, mas também o coração do homem que, sem saber, era seu próprio irmão. Na manhã seguinte, Henry encontrou Marguerite nos jardins. Ela estava diante da grande fonte de mármore, observando os caminhos perfeitamente desenhados entre as roseiras. "Minha esposa costumava passar horas aqui", disse Henry. Marguerite virou-se. Ela era uma mulher feliz? A pergunta o surpreendeu. Era. "Então por que destruiu a vida da minha mãe?" Henry ficou em silêncio. Marguerite se aproximou. "Claire me contou." O rosto de Henry mudou. "O que ela contou?" "Que meu pai tentou voltar para minha mãe." "Claire não sabe do que está falando." "Então me diga a verdade." Henry a encarou. "Eu não sei qual é a verdade." Era a primeira vez que admitia aquilo. Naquela tarde, Henry ordenou que os antigos arquivos da família fossem retirados da biblioteca. Durante horas, procurou documentos sobre seu pai e Isabelle Valois, até encontrar um registro escondido entre livros antigos. Uma certidão. A data fez seu coração parar. Era o mesmo ano em que sua mãe havia desaparecido. Henry chamou Marguerite. "Olhe." Ela leu o documento. Era um registro de casamento entre seu pai e Isabelle. Marguerite levou a mão à boca. Eles eram casados, ao que parece. Então minha mãe não era amante dele. Henry balançou a cabeça. "Não." Naquele momento, uma voz surgiu atrás deles. "Isso não significa que ela tenha sido sua esposa." Era Eleanor. Ela segurava uma pequena caixa de madeira. "Encontrei isto no quarto de minha mãe." Henry pegou a caixa. Dentro havia cartas. Dezenas delas. Todas escritas pelo seu pai. E todas endereçadas a Isabelle. Marguerite começou a chorar. Seu pai havia escrito durante anos. Cartas de amor. Pedidos de perdão. Promessas de que um dia voltaria para buscá-la. Mas nenhuma delas havia sido enviada. Henry levantou os olhos. "Quem guardou essas cartas?" Eleanor respondeu. "Minha mãe." O barão sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mulher que ele havia amado. A mulher que havia criado sua filha. A mulher cujo túmulo visitará durante 5 anos. Havia escondido dele a existência de sua própria irmã. Naquela noite, Henry foi até o mausoléu da família. Parou diante do túmulo de sua esposa. E, pela primeira vez desde sua morte, sentiu algo diferente de saudade. Sentiu dúvida. Enquanto isso, no Chantel, Claire encontrou Marguerite chorando na biblioteca. "Você precisa ir embora", disse Claire. Marguerite levantou os olhos. "Agora que descobri a verdade. Principalmente agora." "Por quê?" Claire respirou fundo. "Porque sua mãe não foi a única pessoa que descobriu o que aconteceu." Marguerite ficou imóvel. "Quem mais sabe?"
Antes que Claire pudesse responder, ouviram passos no corredor. As duas se calaram. A porta da biblioteca começou a se abrir. Henry entrou. Mas não estava sozinho. Ao seu lado estava um homem que Marguerite nunca havia visto. Um homem elegante, de cabelos grisalhos e olhar frio. Henry apresentou. Este é o Duque de Saint-Clair. O homem fez uma pequena reverência. E então olhou diretamente para Marguerite. Finalmente conheci a filha de Isabelle Valois. Marguerite sentiu um arrepio. O Duque sorriu. Sua mãe me pediu ajuda muitos anos atrás. Henry imediatamente se virou para ele. O que está insinuando? O Duque respondeu calmamente. Estou dizendo, barão, que sua esposa não foi a única responsável pelo desaparecimento de Isabelle. Henry ficou imóvel. Então quem foi? O Duque olhou para Marguerite. Seu próprio pai. E, naquele instante, todas as certezas de Marguerite desmoronaram. Porque talvez seu pai não tivesse sido a vítima daquela história. Talvez o homem que ela havia passado a vida inteira procurando conhecer fosse o verdadeiro vilão. Henry não acreditou no que ouvirá. Meu pai? O Duque de Saint-Clair manteve a calma. Seu pai descobriu que Isabelle estava grávida. E, quando percebeu que ela poderia revelar o casamento secreto dos dois, decidiu silenciá-la. Marguerite deu um passo para trás. Está mentindo. Eu estava presente quando ele a expulsou. Não. Ela começou a chorar. Henry olhou para o Duque. Se isso é verdade, por que nunca contou? O homem demorou a responder. Porque seu pai me fez uma ameaça. Que ameaça? O Duque aproximou-se de Henry. Disse que destruiria minha família se eu revelasse a verdade. Henry ficou em silêncio. Por toda a vida, havia acreditado que seu pai era um homem honrado. Agora, começava a enxergar outra pessoa. Um homem capaz de abandonar a própria esposa e filha. Mas Marguerite ainda não aceitava. Quero provas. O Duque sorriu. Eu sabia que diria isso. Ele retirou um pequeno envelope do bolso. Dentro havia uma carta. Marguerite reconheceu imediatamente a caligrafia de sua mãe. Henry tomou o documento e começou a ler. A cada linha, seu rosto se transformava. Isabelle escrevera que havia sido obrigada a fugir. Mas não pelo marido. Ela havia descoberto que alguém dentro da família Montreuil queria matá-la. E essa pessoa tinha uma razão terrível. Marguerite arrancou a carta das mãos de Henry. Quem queria me matar? Henry não respondeu. O Duque olhou para Eleanor. E foi então que ela começou a chorar. Minha mãe. Marguerite ficou imóvel. Eleanor apertou as mãos. Ela descobriu que seu pai pretendia reconhecer você como filha legítima. Henry sentiu o coração apertar. Por que nunca me contou? Eleanor levantou os olhos. Porque eu tinha medo. Medo de quê? De perder você. A resposta atingiu Henry. Eleanor finalmente confessou que sua mãe havia ameaçado abandonar a família caso o barão reconhecesse Marguerite. Mas havia mais. A antiga baronesa sabia que o marido pretendia deixar parte da fortuna para Isabelle, sua filha. Por isso, mandou interceptar todas as cartas. E fez Henry acreditar que Isabelle havia abandonado seu pai. Durante anos, o barão havia vivido odiando uma mulher inocente. E amando outra que havia construído sua felicidade sobre uma mentira. Marguerite deixou Chantal naquela mesma noite. Henry tentou impedi-la. Você não pode partir. Ela se virou. Por quê? Ele não encontrou resposta. Marguerite sorriu tristemente. Porque sou sua irmã. Henry permaneceu em silêncio. Ou porque agora sou a única pessoa que pode provar que sua esposa era uma assassina. Marguerite. Não. Ela entrou na carruagem. Claire tentou acompanhá-la. Mas Marguerite segurou sua mão. Você fica. Claire arregalou os olhos. O quê? Você precisa ficar aqui. Por quê? Marguerite olhou para o Chantal. Depois para Henry. Porque alguém precisa contar a ele a verdade que ninguém mais terá coragem de dizer. A carruagem partiu. Henry permaneceu parado sob a chuva. E Claire ficou ao seu lado. Pela primeira vez, os dois estavam sozinhos. Ela vai voltar? Perguntou Henry. Claire olhou para a estrada. Não sei. Você sabe mais do que está dizendo. Claire ficou em silêncio. Henry se aproximou.
Quem é você realmente? Ela levantou os olhos. E, naquele momento, o barão percebeu que havia algo diferente naquele olhar. Não era apenas preocupação por Marguerite. Era medo. Eu era criada da sua esposa, respondeu Claire. Henry franziu o senho. Eu nunca a vi. Porque sua esposa ordenou que ninguém soubesse que eu existia. Henry sentiu um arrepio. Por quê? Claire respirou fundo. Porque eu fui a última pessoa a conversar com Isabelle antes que ela desaparecesse. Henry ficou imóvel. E o que ela disse? Claire respondeu. Que se alguma coisa acontecesse com ela, eu deveria proteger sua filha. Uma pausa. E nunca permitir que a família Montreuil descobrisse onde ela estava. Henry sentiu o sangue gelar. Onde ela está? Claire olhou para ele. Viva! E então o barão compreendeu. Isabelle Valois não estava morta. A mãe de Marguerite estava viva. E, durante 25 anos, alguém havia feito todos acreditarem no contrário. Henry ficou olhando para Claire, incapaz de acreditar. Onde ela está? Não posso dizer. Você não está em posição de me dar ordens. Claire sustentou o olhar. E o senhor não está em posição de exigir a verdade. Ainda não. Henry se aproximou. Minha irmã está por aí, acreditando que a própria mãe morreu odiando minha família. Por que foi isso que Isabelle quis que ela acreditasse? Por quê? Claire baixou os olhos. Para mantê-la viva. Naquela noite, Henry não conseguiu dormir. Pela primeira vez em 5 anos, deixou de visitar o túmulo de sua esposa. Em vez disso, passou a madrugada na biblioteca, examinando cada documento que encontrava. Até descobrir algo ainda mais perturbador. Uma escritura antiga. Nela, seu pai havia transferido uma propriedade para o nome de Isabelle. A propriedade ficava distante do Chantel. E ainda estava registrada. Henry chamou Claire. Amanhã iremos até lá. Claire empalideceu. Não. Você vai me levar. Se eu fizer isso, ela estará em perigo. Minha irmã já passou a vida inteira longe da própria família. Henry fechou o documento. Desta vez, eu não vou permitir que ninguém decida por mim. Na manhã seguinte, os dois partiram. Durante a viagem, Henry percebeu algo que nunca havia percebido antes. Claire não era apenas uma dama de companhia. Ela conhecia os caminhos. Conhecia a história da família. E sabia exatamente onde Isabelle havia vivido. Você a visitou todos esses anos? Claire olhou pela janela da carruagem. Algumas vezes. E Marguerite? Também. Henry ficou furioso. Você conhecia minha irmã desde criança? Sim. E nunca me contou? Claire virou-se. O senhor teria acreditado em mim? Henry não respondeu. Horas depois, chegaram a uma pequena propriedade cercada por árvores. Não havia luxo. Nenhum criado. Nenhuma carruagem. Apenas uma casa simples, escondida entre os campos. Henry desceu. Claire segurou seu braço. Antes de entrar, precisa saber uma coisa. O quê? Isabelle não é a mulher que o senhor imagina. Henry franziu a testa. Como assim? Claire respirou fundo. Ela nunca odiou sua família. Então por que fugiu? Porque amava seu pai. Henry ficou imóvel. E porque sabia que, se permanecesse ao lado dele, alguém morreria. Antes que pudesse perguntar mais, a porta da casa se abriu. Uma mulher idosa apareceu. Henry olhou para ela. Por um instante, não reconheceu. Então seus olhos se arregalaram. Aquela mulher possuía o mesmo olhar de Marguerite. Isabelle? Ela ficou pálida. Claire segurou a respiração. Henry deu um passo. Sou Henry de Montreuil. A mulher levou a mão ao peito. Não. Sou filho de Pierre de Montreuil. Isabelle começou a chorar. Você não deveria ter vindo. Passei 25 anos acreditando que você havia abandonado meu pai. Eu sei. E agora descobri que minha esposa destruiu sua vida. Isabelle fechou os olhos. Sua esposa não foi a única culpada. Henry parou. O que isso significa? Isabelle olhou para Claire. Depois para ele. Seu pai sabia que eu estava grávida. Henry ficou em silêncio. E ele queria reconhecer Marguerite. Então por que não fez isso? Isabelle respondeu. Porque morreu antes que pudesse.
Henry sentiu o coração apertar. Meu pai morreu de quê? Isabelle ficou em silêncio. E aquele silêncio foi suficiente. Isabelle. Ela finalmente levantou os olhos. Seu pai não morreu naturalmente. Henry deu um passo para trás. O quê? Na noite em que ele decidiu contar a verdade para sua família, alguém o envenenou. Henry sentiu o sangue gelar. Quem? Isabelle começou a chorar. Eu não sei. Então Claire entrou na conversa. Mas eu sei. Henry virou-se. Claire estava segurando uma pequena caixa que havia encontrado dentro da casa. Ela a abriu. Dentro havia um frasco vazio. E uma carta. Henry reconheceu a assinatura. Era de sua falecida esposa. Mas o que estava escrito naquela carta era ainda mais terrível. A baronesa confessava que sabia quem havia envenenado o pai de Henry. E prometia guardar o segredo para sempre. Henry fechou os olhos. Sua esposa havia mentido sobre sua irmã. Havia escondido as cartas. Havia destruído a vida de Isabelle. Mas talvez ela também tivesse sido cúmplice da morte do próprio sogro. E, naquele momento, Henry percebeu que o homem que ele havia sido durante toda a vida havia amado uma mulher que talvez nunca tivesse conhecido de verdade. Henry voltou ao Chantiel naquela mesma noite. Não disse uma palavra durante a viagem. A carta de sua esposa permanecia em suas mãos. Agora ele tinha uma única pergunta. Quem havia matado seu pai? E por que sua esposa havia protegido o assassino? Ao chegar, encontrou Eleanor esperando por ele. Papai, onde esteve? Henry olhou para a filha. Fui encontrar Isabelle. Eleanor perdeu a cor. Ela está viva? Sim. A jovem levou a mão à boca. E você descobriu a verdade? Henry aproximou-se. Descobri que sua mãe sabia muito mais do que me contou. Eleanor começou a chorar. Eu sinto muito. Você sabia? Ela negou. Não sabia de tudo. Mas sabia que Marguerite existia. Eleanor abaixou a cabeça. Minha mãe me contou antes de morrer. Henry fechou os olhos. O que mais ela contou? Eleanor respirou fundo. Que seu avô morreu por causa de Isabelle. Henry ficou imóvel. Isso é mentira. Foi o que minha mãe disse. Então ela mentiu para você também. Eleanor começou a chorar. Papai. Henry se afastou. Naquele instante, ouviu passos atrás de si. Claire entrou no salão. Henry olhou para ela. Você precisa me contar tudo. Claire ficou em silêncio. Quem matou meu pai? Ela hesitou. Eu não sei. Henry se aproximou. Você sabia que Isabelle estava viva. Sabia que Marguerite era minha irmã. Sabia que minha esposa escondia as cartas. Ele apontou para Claire. O que ainda não me contou? Claire começou a chorar. Seu pai não foi envenenado por sua esposa. Henry ficou imóvel. Então quem foi? Claire fechou os olhos. O Duque de Saint-Clair. O nome caiu como uma sentença. Henry imediatamente compreendeu. O homem que havia aparecido no Chantiel. O homem que parecia saber tudo sobre sua família. Por quê? Claire respondeu. Porque seu pai descobriu que o Duque estava roubando terras e dinheiro da família Montreuil. Henry sentiu o sangue ferver. E minha esposa? Ela descobriu. Então por que o protegeu? Claire levantou os olhos. Porque o Duque ameaçou matar Eleanor. Henry ficou em silêncio. De repente, tudo fazia sentido. As cartas escondidas. As mentiras. O medo. Sua esposa não havia agido apenas por crueldade. Ela também havia sido chantageada. Mas isso não explicava tudo. Henry olhou para Claire. Por que você sabe de tudo isso? Claire respirou fundo. Porque fui eu quem entregou a última carta de seu pai à sua esposa. Henry franziu o senho. E o que havia nela? Claire demorou a responder. A prova de que o Duque havia mandado matá-lo. Henry ficou furioso. Então por que essa carta desapareceu? Claire baixou os olhos. Porque sua esposa me pediu para escondê-la. Onde? Claire não respondeu. Henry agarrou seus braços. Onde está a carta? Claire olhou para ele. E, pela primeira vez, Henry percebeu que ela estava com medo dele. Eu a escondi no único lugar onde sabia que ninguém procuraria. Onde? Claire respondeu. No quarto da sua esposa.
Henry correu para os antigos aposentos da falecida baronesa. Tudo estava exatamente como havia deixado 5 anos antes. Ele abriu gavetas, armários, baús. Nada. Até perceber uma pequena abertura atrás do retrato de sua esposa. Henry puxou o quadro. Havia um compartimento secreto. Dentro dele estava a carta. E, junto dela, um segundo documento. Henry abriu. Era uma confissão. Mas não de sua esposa. Era do próprio Duque. Ele havia escrito que envenenara o pai de Henry. E que, depois disso, obrigara a baronesa a esconder a verdade. Henry sentiu as pernas fraquejarem. Mas havia uma última frase. Uma frase que fez seu coração parar. Se um dia Henry descobrir tudo, Marguerite será a próxima. Naquele mesmo instante, uma carruagem parou diante do Chantel. Henry correu até a janela. Marguerite havia voltado. E o Duque de Saint-Clair estava esperando por ela. Henry desceu as escadas correndo. Marguerite. A jovem parou ao ouvir seu nome. O Duque de Saint-Clair virou-se lentamente. Barão. Henry caminhou até os dois. Afaste-se dela. O Duque sorriu. Finalmente descobriu a verdade. Marguerite olhou para Henry. O que está acontecendo? Ele matou nosso pai. O sorriso do Duque desapareceu. Marguerite ficou imóvel. É mentira. Henry entregou a carta. Ela leu. E compreendeu. O Duque havia usado a família Montreuil durante décadas. E agora precisava eliminar a última pessoa que poderia revelar seus crimes. Marguerite. Você veio me matar? Perguntou ela. O Duque sacou uma pequena pistola. Tudo aconteceu em um instante. Henry avançou. Um disparo ecoou pelo Chantel. Claire gritou. Henry caiu. Marguerite correu até ele. Henry. O barão estava ferido no ombro, mas ainda consciente. Os criados avançaram sobre o Duque, que foi desarmado e preso. Pela primeira vez em décadas, a verdade finalmente havia entrado no Chantel de Montreuil. Dias depois, o Duque foi levado para julgamento. Isabelle voltou para a propriedade. E, pela primeira vez, Marguerite conheceu a mãe diante de toda a família. Henry também descobriu algo que jamais esperara. Não havia perdido apenas uma irmã. Havia encontrado uma família que a mentira lhe roubara. Mas havia outra pessoa. Claire. Durante aqueles dias, ela permaneceu ao lado dele. Certa tarde, Henry a encontrou no jardim. O mesmo jardim onde, semanas antes, Marguerite havia chegado trazendo a verdade. Você vai embora? Perguntou ele. Claire abaixou os olhos. Agora que tudo terminou, não tenho mais motivos para permanecer aqui. Henry aproximou-se. Eu tenho. Ela levantou os olhos. Quais? Henry respirou fundo. O homem que durante 5 anos havia vivido preso ao passado finalmente percebeu que sua vida ainda podia continuar. Você. Claire ficou em silêncio. Eu não sei quando aconteceu, continuou Henry. Talvez naquela noite em que você me chamou de homem estúpido. Ela sorriu. O senhor estava sendo estúpido. Henry também sorriu. Talvez tenha sido quando percebi que você era a única pessoa nesta casa que não tinha medo de mim. Claire desviou o olhar. Eu tinha medo. Não parecia. Eu tinha medo de que o senhor nunca descobrisse a verdade. Henry segurou sua mão. E agora? Claire olhou para ele. Agora tenho medo de que o senhor descubra que se apaixonou por uma mulher sem título, sem fortuna e sem nome importante. Henry aproximou-se. Claire Beaumont. Ele beijou sua mão. Passei metade da minha vida acreditando que um homem precisava de riqueza para ser feliz. Ela sorriu. E estava errado. Henry olhou para o Chantel. Para os jardins. Para Marguerite, que conversava com Isabelle ao longe. Depois voltou os olhos para Claire. Completamente. Meses depois, os salões do Chantel de Montreuil voltaram a receber música. Mas daquela vez não havia apenas aristocratas. Havia também Isabelle, Marguerite e Claire. A mulher que um dia entrará naquela casa sem título algum. Agora caminhava pelo grande salão ao lado do barão de Montreuil. Quando a música começou, Henry estendeu a mão. Claire aceitou. E os dois dançaram sob os lustres de cristal enquanto, pela primeira vez em muitos anos, o Chantel parecia verdadeiramente vivo.
Marguerite observava os dois sorrindo, porque havia chegado àquela propriedade procurando apenas descobrir quem era seu pai. E acabará encontrando algo muito maior. Uma família, uma mãe, uma irmã, e um amor que jamais imaginara testemunhar. Quanto a Henry, ele finalmente compreendeu que o amor de sua vida não havia morrido 5 anos antes. Ele apenas havia esperado, silenciosamente, até que a verdade abrisse as portas daquela casa. E quando o barão finalmente encontrou coragem para deixar o passado para trás, descobriu que a mulher que seu coração procurava estava ali o tempo inteiro, esperando por ele, no mesmo lugar onde tudo havia começado, nos jardins do Chantiel de Montreuil. Meses haviam se passado desde o casamento de Henri Claire. O Chantiel de Montreuil finalmente conhecia dias de paz. Mas, certa manhã, uma carruagem desconhecida chegou aos portões. Um homem desceu. Vestia roupas elegantes, trazia um anel com o brasão de uma família estrangeira e carregava consigo uma carta. Ele perguntou pelo barão de Montreuil. Quando Henri apareceu, o homem entregou o envelope. Isto pertenceu ao seu pai. Henri abriu a carta. Leu apenas uma frase. E seu rosto mudou completamente. Se você está lendo isto, significa que eu falhei em contar a verdade sobre seu nascimento. Henri levantou os olhos. Quem lhe deu isso? O homem respondeu. Sua mãe. Henri ficou imóvel. Mas sua mãe estava morta havia décadas. Então o desconhecido completou. A mulher que você conheceu como sua mãe, não era sua mãe verdadeira. E, dentro do Chantiel, enquanto Claire e Marguerite conversavam tranquilamente no jardim, Henri percebeu que talvez a história dos Montreuil ainda estivesse muito longe de terminar.